sabia que a música, né, ela estimula as áreas do cérebro humano não desenvolvido pelas linguagens oral e escrita? Desenvolve o raciocínio matemático, capacidade de concentração e memória. É uma excelente ferramenta de educação. Sabia disso? Pois é, hoje aqui no Manhã Viva a gente vai falar, né, da música no aprendizado. E às vezes, né, nós que somos mães, tem filhos pequenos como eu tenho uma filha de 6 anos, e está naquela fase da tabuada, né? Quem é mãe sabe como é que é isso, né? E aí a gente fica tentando arrumar várias formas de fazer a criança entender, muito mais que decorar, mas entender, compreender e saber, né? Porque decorar é para aquele momento, e depois ela vai esquecer. Então, essa linguagem do decorar, eu acho que está passando um pouquinho, apesar que eu uso muito disso ainda, viu, gente? Eu estava falando aqui, né, para Valéria. Bom dia, Valéria. Vai, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada, nossa, muito obrigada. Eu estava até partilhando com ela aqui antes de entrar no programa. Gente, aproveita, né? Com o profissional do lado, quem não vai aproveitar, né? E aí eu já estava partilhando com ela que eu estou nessa fase da tabuada com a minha filha, Maria Luísa. E aí, às vezes, eu uso dessa parte de decorar, porque às vezes é tão complicado para ensinar. É complicado. A criança, na verdade, ela tem que entender a formação da tabuada e de qualquer coisa que venha a ela. Então, por exemplo, no caso da tabuada, ela precisa entender, né? Por que 3 vezes 2 são 6. Então, primeiro a gente coloca na soma. Então, a gente coloca que se você somar 3 mais 3 vai dar 6. Então você coloca o conjunto. E assim você vai ter que fazer com todos os números. E ela tem que centrar isso, que ela tem uma soma para um resultado. E depois você joga na multiplicação. Então assim, chega uma hora que os números ficam imensos. É verdade. Né? Então aí você coloca para ela, olha, não fica mais fácil desta forma se a gente pegar, vamos supor, 2 vezes 9, 9 vezes 8, né? Porque aí a coisa fica enorme, não tem como ela contar. Então você chega numa forma de facilitar para ela um trabalho. Então assim, a tabuada já passa a não ser mais um monte, porque agora ela já entendeu, ela já internalizou. Precisa entender o raciocínio, ela precisa entender o raciocínio. E é tão interessante porque eu estava até contando aqui para Valéria, né, que a princípio eu achei meio complicado ensinar, porque eu também sou mãe, né, de primeira viagem para criança introduzindo na escola. Eu sei que tem muitas mulheres que estão nos acompanhando agora que já tiram isso de letra, né? Mas o primeiro passo era ensinar assim, olha, 2 vezes 3 é 2, 2 vezes. Mas aí chegou no 2 vezes 9, que ela então, é o que eu digo. 2, 9 vezes. Aí ela com os númerozinhos lá do lado, né, os pauzinhos, e ia contando. Mas na hora da prova, minha querida, não deu certo. E eles erram a conta, porque eles são meio angustiados, né, da prova. Olha, e até fazer aqueles pauzinhos do lado não deu, né? Não tem como. Não se sinta culpada, porque a minha filha tem 24 anos. E na época, eu não sabia o que era musicoterapia, nem imaginava em fazer CD da tabuada. E aí eu fazia umas cartolinas imensas no quarto e colocava ela lá para estudar. Depois eu fui aperfeiçoando isso, porque o meu último filho, que tem 20 anos, ele tem déficit de atenção. E aí ele ia num monte de psicólogo e eu não sabia o que fazer, pedagoga, psicopedagoga, tudo que você imaginar, ele foi. Então assim, eu tinha que entender o que ele estava sentindo, as dificuldades entrar dele, entrar no mundo dele. Aí eu fui estudar déficit de atenção, distúrbio de aprendizagem. E foi onde eu fui criando as coisas. Tem muita coisa, tem um livro, CDs. Então, assim, aonde eu ia chegar nesse mundo dele. Entendi. E foi E por causa dele, você está ajudando todo mundo, graças a Deus. Né? Graças a Deus. E quais são os principais déficits de aprendizagem, Valéria? Olha, o déficit de atenção, ele entra bem em comorbidade com o TDAH, que é a criança hiperativa. Porque a criança não para, né? Eu tinha com o meu filho uma coisa assim que eu achava assim, ele tinha muita saúde. Ele não parava, ele não fazia arte, ele fazia ato terrorista, sabe aquela coisa? Era horrível. Era horrível. Eu tinha uma babá só pra ele e uma babá pros outros mais velhos, porque eu tenho 3 filhos. Então assim, tinha que ficar uma pessoa centrada nele o tempo inteiro. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino? Quando começou a escola, aí a coisa... Aí você percebeu que tinha alguma coisa que aquilo não era saúde, né? Porque a desatenção dele é uma coisa louca. Por exemplo, passava uma mosca, esquece, porque ele só olhava a mosca. O resto era o resto. As provas tinham que ser diferenciadas. A gente foi fazendo todo um trabalho, né, na escola.